Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos criar aí uma função para criar aí as nossas URLs amigáveis, ou seja, os famosos e fundamentais slug. Ou seja, slug nada mais é do que uma forma dos mecanismos de busca aí, ou seja, em linguagem das máquinas, né, em linguagem de máquina, entender aí parte de uma URL e nós humanos também. Então vamos direto na prática aí. Vou então aqui no nosso helpers, vou começar aí criando a função então, function slug. Vou dar o nome de slug, você pode dar o nome que você quiser, slug é o nome técnico, você pode utilizar a URL amigável, se você achar mais fácil. Então aqui eu vou receber aqui uma string, eu vou dar o nome de string mesmo, pode dar o nome de sugestivo de título, tá? Normalmente a gente usa os títulos para criar aí os slugs, ou seja, a URL amigável, e vou ter como retorno aqui então uma string. E para a gente debugando, eu vou dar aqui um retorno por enquanto na nossa string. Salvo aqui, vou vir aqui no nosso index, vou então apagar tudo isso daqui. E aqui eu vou simplesmente dar um eco diretamente aí na nossa função slug. E a nossa função slug aqui, então, vai receber um string, pode ser um título. Normalmente a gente utiliza aí um título, mas você pode utilizar para criar aí outras coisas, por exemplo, nome de uma imagem, tá? Nomes aí de arquivos que você queira aplicar o slug, ou seja, a URL amigável no nome aí. Então vou deixar simplesmente o nome de string mesmo. E aqui, uma consideração rapidinho aqui, caso eu já não tenha passado, quando eu estou trabalhando aqui com string, se eu coloco aspas simples aqui dentro aqui da minha função, eu não posso colocar outras aspas simples dentro, tá? Por exemplo, texto, texto. Se eu venho aqui e coloco, por exemplo, novamente aspas simples, eu vou ter um erro aí de síntese, tá? Então aqui, ó, erro. Aqui eu posso contornar a situação colocando barra invertida fora e dentro, e aí eu não tenho mais o erro, eu poderia continuar escrevendo aqui sem nenhum problema, mas quando eu quero escrever, por exemplo, aspas simples, ou seja, eu tenho alguns títulos que vai ter aspas simples, então eu devo começar aqui utilizando aspas duplas. Então, aqui dentro, né, aqui dentro, eu posso utilizar aspas simples sem nenhum problema. Se eu colocar aspas duplas, eu tenho que utilizar barra invertida, fazer algum tipo de concatenação e etc. Bem, então, só para ficar claro aí sobre utilizar aspas simples e duplas. Mas a gente vai ver muito mais exemplos aí mais adiante. Então, aqui que eu vou fazer agora, eu vou simplesmente criar nossa função chamando aqui alguns exemplos, tá? Então, deixa eu ver aqui, eu já deixei alguns exemplos de memória. Então, eu tenho aqui alguns títulos aí de filmes para a gente utilizar aqui como exemplo. Então, vou salvar aqui. Então, tenho vários textos aqui, que normalmente são títulos, como eu falei, que a gente utiliza. E este último aqui eu coloquei teste e saí digitando aqui no meu teclado vários caracteres. Então, voltando aqui no helper, a primeira coisa que eu vou fazer na nossa função, eu vou criar aqui um array, vou dar o nome de mapa com índice A aí. E esse meu primeiro array, ele vai receber aqui, deixa eu dar um espaço aqui, os caracteres, tá? Os primeiros caracteres com acentos que eu quero. Ou seja, todos aqueles caracteres que eu vou utilizar para serem substituídos por outros. Então, aqui eu já tenho eles em memória também, deixa eu colar aqui. Então, tenho aqui vários caracteres acentuados aí e caracteres especiais também. Aqui você vai colocar todos os caracteres que você imaginar ou quiser que sejam ignorados, tá? Pela função. Mas conforme a gente for construindo aqui, você vai entender melhor então. Vou criar aqui um novo array, agora com índice B. Você pode dar o nome que você quiser, a gente já viu aí na aula anterior também. Então, esse meu array B aqui, eu vou colocar tudo aquilo que eu quero que seja substituído. Então, eu já tenho aqui memória, deixa eu colocar aqui. Então, coloquei aqui tudo aquilo que eu quero que seja substituído. Ou seja, eu tenho esses tanto de A aqui, por exemplo, com acento, e aqui eu tenho todos eles sem acento. Cada caracterezinho desse aqui vai ser substituído por um desses aqui.
tá? Então, escrevi o A com acento desse jeito, vai ser substituído, né, pelo A aqui sem acento, e por aí vai a sequência, tá? Todos esses aqui sem acentos. E como o meu array, ou seja, o A aqui tem muito mais caracteres do que o meu B aqui, tudo que tiver maior a mais aqui, ou seja, esses caracteres especiais aqui, eles vão ser ignorados pela nossa função que a gente vai ver agora. Deixa eu vir aqui então, vou criar uma variável chamada slug, ou URL, enfim, o que você quiser também, né? E vou utilizar a função strtr. Então, essa função aqui para ela converter, ou transcrever caracteres. Então, deixa eu clicar nela aqui. Ela pede aqui para mim 3 parâmetros. O primeiro é a string mesmo, que a gente vai receber ali. Então, aqui, para a gente não ter problema com acentuação, eu já vou colocar aqui, utilizando a codificação TF8. Então, simplesmente o TF8 aqui, ó, decode, tá? Já colocou ali para mim a string que eu vou receber aqui. Depois aqui, ó, from D, pede o primeiro mapa de caracteres. Se você quiser, você pode ir lá e deve, tá? Dar uma estudada nessa função aqui. Dá para fazer bastante coisa interessante com ela. Então lá você vai ver que tem vários exemplos lá de como utilizá-la. Então aqui o from, eu vou adicionar o primeiro mapa aqui, tá? Ou seja, de onde. Então aqui eu vou também utilizar a codificação aqui, o TR8. Então o TF8, né? Decode. E aqui eu vou colocar o meu mapa A. E por último, né? Aqui eu vou colocar então o meu mapa B. Vou até copiar aqui para ser mais simples, ou não, né? Tanto faz. Como o meu mapa B aqui não tem nenhum acento, eu não preciso colocar aqui o TF decode. Ou seja, aqui não vou ter problemas com a acentuação. Ponto e vírgula aqui no final. Então, aqui, ao invés de retornar a minha string, certo? Eu vou retornar aqui o meu slug. Tudo bem? Então, agora eu vou salvar aqui. Perceba que ao salvar, o que aconteceu ali? Ó? Ele já tirou ali para mim todos os acentos e tirou para mim todos os caracteres que estão passando. Ou seja, a função strtr, o array que tiver maior aqui, então tudo que tiver, como eu falei, a mais vai ser ignorado. Mas se, por exemplo, eu não tivesse essa parte aqui, vamos supor que está assim, salvo, perceba que voltou ali, ó, vários caracteres, certo? Inclusive aqui, ó, quando der esse problema aqui, ó, quer dizer o quê? Que é erro de codificação, ou seja, não está conseguindo ler ali, ó, com o TF8. Ou seja, eu não estou utilizando o decode ali. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Vou salvar primeiro e vou voltar aqui, ó, no slug. Ao invés de retornar ele diretamente, eu também vou retornar aqui, utilizando aqui o TF8 decode. Então, no meu slug aqui, vou salvar. Então, agora, deixa eu apagar isso aqui para a gente ver o exemplo mais uma vez. Salvo. Perceba que, ó lá, agora ele está lendo ali todos os caracteres. Então, aqui pode ser que não tenha todos os caracteres, tá? Então, aqui você vai colocar os caracteres que você quer. Então, por exemplo, esse caractere aqui, ó, se eu apagar ele, olha lá, mostra a interrogação ali. Então, simplesmente isso. Você vai colocar todos os caracteres que você quer, aqui todos eles com acento, que é exatamente o tamanho desse. E como eu falei anteriormente, como esse array é maior do que esse, tudo que for maior aqui, ou seja, estiver passando, vai ser ignorado aí pela função. Então, o primeiro passo seria esse: remover aí todos os caracteres e remover todos os acentos. E foi o que a gente fez aqui. No entanto, a gente pode ver também que aqui, ó, a gente pode ter o que? Vários espaços antes e depois. A gente já viu também isso aqui. Com certeza esses espaços aqui poderiam te gerar vários problemas na hora de gerar uma URL. Então a gente tem que começar prevendo isso aí, como a gente já viu também a função trim, né? Então volto aqui, eu vou reescrever aqui o meu slug. Então, slug. E aqui eu vou utilizar a função strip tags, primeiro para limpar todas as tags, tá? Função que a gente também já viu. E vou utilizar a função trim, seja para limpar os espaços antes e depois. Também a gente já viu, né? Do meu slug ali. Ponto e vírgula aqui, salvando. Perceba que nada vai mudar aqui, né? Porque a gente está utilizando ali
títulos mais simplificados, mas depois você pode testar, tá? Colocando tags ali. Mas a gente já viu também, já utilizou, já testamos essas opções, tá? Não estamos fazendo nada mais do que simplesmente reutilizando elas, já sabendo o que elas vão fazer. Seja aqui vai limpar as tags e aqui os espaços. Depois de ter feito isso, eu vou então substituir esses espaços, tá vendo que a gente tem vários espaços aqui, por um traço. Então você pode substituir pelo que você quiser. Tem gente que substitui por underline, mas você pode fazer o que você quiser. Então vamos lá. Vou pegar aqui o slug e vou utilizar a função str underline replace. Então o meu primeiro aqui é o que eu vou buscar aqui no caso, tá vendo? Array, um string. O que eu vou buscar? Aqui eu vou buscar o espaço. Então replace, eu vou buscar esses espaços aqui. Em seguida, pelo que eu quero substituir. Então será o que aqui? Um hífen. E por último aqui, obviamente, o meu slug aqui, que é a última linha que já limpa sem as tags e espaço. Ponto e vírgula aqui no final, vou salvar. Então perceba que ele substituiu ali todos os espaços por um traço aqui. Então aqui, quanto mais espaço eu dar aqui, né? Olha lá. Ele vai acrescentar ali, substituir cada espaço desse ali, que está sendo buscado aqui, por um traço. Então, como eu falei, tem gente que utiliza esse underline aqui, ó. Você pode utilizar, se você quiser, ou qualquer outro caractere que seja amigável, tá? Fica a seu critério, vou tirar aqui. E mais um passo aqui para melhorar essa função. Existem vários sistemas que utilizam, inclusive, dessa forma aqui, tá? Não acho legal, mas se você quiser utilizar ou achar que deve utilizar, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou utilizar a função strReplace novamente para fazer o inverso e remover esses monte aqui de hífens e trocar por apenas um. Então, vou simplesmente duplicar essa linha aqui, ó, dupliquei. Então, o que eu vou buscar primeiramente? Eu vou buscar aqui, por exemplo, uns 5, 6 espaços, sei lá, colocar aqui 5, tá vendo? Aqui, como a gente viu na função, eu posso utilizar aqui um array. Então, vou pegar aqui e vou colocar um array. Aqui um array. Depois, vou colocar aqui, eu coloquei aqui, foi 5. Vou colocar aqui 5 hífen. Agora, vou colocar 4, né? E posso ir aqui, ó, vou colocar 3. Vou colocar aqui 2. Vou colocar, então, aqui 1. Vou salvar aqui. Perceba que, então, substituiu aqueles monte de hífen, ou seja, o inverso aqui, ele fez o inverso, né? Então, mesmo que eu venha agora e coloco aqui um monte, salvo, ou seja, ele vai manter simplesmente 1. E por último, para deixar a nossa função extremamente agradável, do jeito que eu gosto, do jeito que eu vejo na maioria dos sistemas profissionais, não que as outras formas não sejam profissionais, tá? Mas é uma forma mais elegante de se ver. Então, ao invés de retornar aqui diretamente o slug, eu vou retornar ele utilizando a função str to lower, ou seja, para manter aqui, ó, em lowercase, ou seja, todos esses caracteres em letra minúscula. Então, simplesmente estou jogando ali o meu slug já com as letras minúsculas. Então, vou salvar. Perceba que eu tenho agora as nossas URLs amigáveis de uma forma muito mais elegante, ou seja, os nossos slugs. Então está pronta aqui a nossa função de slug, ou seja, para criar aí as nossas URLs amigáveis. Tá? Espero que você tenha entendido aqui passo a passo o que a gente fez. Existem diversas outras formas de você criar slugs e diversas outras técnicas, mas o importante é você saber o que é e como se faz. Se você estiver utilizando aí o NetBeans, ele vai mostrar aqui, ó, que você não pode utilizar uma variável para evitar erros de reescrita, mas nesse caso aqui eu vou manter, tá? Porque eu não vejo necessidade nenhuma aqui de eu utilizar um nome diferente para cada linha aqui. Se eu sei exatamente o que cada linha dessa aqui está fazendo, estou buscando sempre a variável anterior. Tá? Mas se você quiser, você dá um nome para essa, chama ela aqui, dá um nome aqui de limpar tag, enfim, o nome que você quiser. Então eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.